Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versículos 41 a 47. Assim está escrito: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse é o texto da meditação, falando sobre 6 fundamentos da igreja relevante. Nós precisamos entender e observar, quando olhamos a igreja primitiva, nós encontramos nela ali alguns elementos daquela primeira comunidade da fé que se formou, o procedimento deles, a maneira como eles foram se conduzindo, e o Senhor Deus trabalhando no meio daquele povo, operando, confirmando, aprovando. Então tudo aquilo torna-se para nós hoje, no século XXI, como um modelo de como deve ser a igreja de Deus, a igreja edificada por Jesus, que é uma igreja relevante, é uma igreja que faz diferença, é uma igreja que marca a sua trajetória na terra e, portanto, ela não é relevante por estar ligada à política, ela não é relevante por estar interessada em outros objetivos. Ela é relevante porque ela não se atém às coisas da terra e do mundo, mas a igreja é a agência propagadora do reino de Deus aqui na terra. Então, esta agência propagadora do reino de Deus, que é conhecido como a igreja, a qual Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A profecia de Jesus foi de que sua igreja seria edificada e ela não encontraria na sua frente alguém que a fizesse parar ou desestimulá-la na sua finalidade. Jesus disse que as portas do inferno iriam procurar fazer marcação de territórios por onde a igreja não deveria avançar. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Pode colocar portas, ferrolhos, o que for. A igreja vencerá todas estas barreiras. E uma igreja relevante é uma igreja que tem a sua diferença, tem a sua marca, a sua característica. E ela não é relevante por acomodar-se às situações. Ela é relevante por estar comprometida com o propósito e a vontade de Deus aqui na terra. Porque a igreja, ela é de natureza espiritual. E quando traz as pessoas através da salvação, libertas e transformadas, são reconciliadas com Deus, o Espírito de Deus vem habitar nestas pessoas e elas passam a ser movidas pelo Espírito de Deus e orientados pela palavra de Deus. Então elas seguem
o seu caminho firme e seguro, sabendo de onde o Senhor as tirou, qual a promessa que fez a elas e o caminho que se espera que elas caminhem por ele, percorra por aquele caminho, cumprindo assim, com denodo, com dedicação, com coragem, o propósito e a vontade de Deus. Na igreja, modelo que temos, nós vamos encontrar 6 fundamentos da igreja que é relevante. E estes fundamentos precisam novamente ser colocados diante de cada um de nós nos dias em que estamos vivendo, para não perder de vista qual é o princípio estabelecido na palavra e o propósito de Deus para a sua obra. Porque nós encontramos hoje que a maioria destas que estão mundo afora, elas já não têm mais relevância. Elas perderam a relevância porque se amoldaram à cultura do mundo, dos homens, e, portanto, ela já não tem o seu valor em destaque. Infelizmente, dizemos isso com tristeza, porque as pessoas que deveriam zelar por esta igreja, que ela se mantivesse relevante em toda e qualquer sociedade, eles baixaram a guarda, eles abriram mão dos fundamentos que não deveriam ser mudados ou ser transformados para outros lugares, mas deveriam ser mantidos, e ela manter-se-ia como uma voz profética na terra, como uma luz para alumiar este mundo em trevas através da propagação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas é o que vivemos nos nossos dias, infelizmente. Por isso que encontramos quantas pessoas já não têm aquela vivacidade, aquele fervor espiritual, aquela alegria, aquela disponibilidade, aquele prazer. Parece que as pessoas estão fazendo as coisas para Deus à força de uma imposição, de uma cobrança, e não voluntariamente. Quando os primeiros irmãos faziam isto voluntariamente, a alegria transbordava no coração deles. Então aqui nós vamos observar, diz-nos o seguinte, que no dia de Pentecoste, quando Pedro tomou a palavra e falou àquelas pessoas, quase 3.000 almas deram ouvidos, entenderam a mensagem de Deus, procuraram os apóstolos e disseram: que faremos, varões e irmãos, depois de serem compungidos pelo Espírito Santo? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E eles então creram naquela palavra e o coração abriu-se e eles então decidiram confiar em Jesus. E o versículo 41 diz o seguinte: de sorte que os que de bom grado, olha, de bom grado, receberam a sua palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus, palavra da fé. Palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, de bom grado, eles receberam a palavra, eles confessaram-se ao Senhor, e diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, nós observamos aqui, dentro dos fundamentos de uma igreja relevante, está como foco principal a doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus, a pregação do evangelho. Então, portanto, diz que a doutrina dos apóstolos é a mesma que Jesus ensinou. E eles, então, deram continuidade anunciando aos demais. Quando uma igreja é relevante, ela mantém-se na doutrina dos apóstolos. Ela tem como prioridade na sua ação a palavra de Deus, como realmente ela é palavra de Deus
e não palavra de homens. Se é palavra de Deus, ela tem prioridade na nossa vida, nas nossas reuniões. Se faltar a palavra de Deus, significa que os fundamentos foram modificados e, portanto, perderam a relevância e perderam a essência de ser. Mas encontramos aqui, então, e diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E diz-nos ainda, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, estes são os 6 fundamentos que nós observamos aqui. As 2 ordenanças de Jesus, que ele instituiu, o batismo em águas e a ceia, a celebração da ceia em memória do seu sacrifício, e mais estes 4 fundamentos aqui. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Quando estes 6 fundamentos, eles estão sendo observados e seguidos à luz do que diz a Escritura, esta igreja é relevante. Ela faz diferença. Ela será respeitada. Ela não será ultrajada. Quantas vezes hoje vemos igrejas sendo ultrajadas através de um decreto, de uma lei, de uma voz, de um político, de quem quer que seja, tornando-a desvalorizada, menosprezando a sua finalidade, e as pessoas estão caladas, não reagem, não se levantam para mostrar a força da igreja do Senhor Jesus Cristo com a sua relevância. Eles se acomodam e deixam-se serem chicoteados de um lado para o outro. Mas é preciso que em tempo ainda se levante como igreja triunfante, igreja verdadeira, igreja que foi edificada por Jesus e não teme a nada nem a ninguém. Ela segue o seu caminho. A igreja segue caminhando. Mas é preciso que aqueles que estão nos lugares de responsabilidade, que eles voltem à palavra de Deus e apliquem-se novamente a estes fundamentos que tornaram aquela igreja relevante e que, por falta deles, nos nossos dias, ela está irrelevante. Ela perdeu a relevância e precisa voltar a este patamar, a este nível diante da presença de Deus. Então, o primeiro fundamento que observamos é a doutrina. Não se pode faltar a doutrina, a palavra de Deus, a leitura, o estudo, o devocional da palavra de Deus, a meditação. Eu me lembro que muito tempo atrás as pessoas eram motivadas a memorizar a palavra de Deus. Pegava um versículo, ficava o dia todo lendo, repetindo, relembrando, e aquele versículo ficava memorizado, descia ao coração, pronto. Dali ninguém mais tirava. É o que Salomão disse: ensina a criança no caminho que deve andar, quando envelhecer, não se desviará dele. À medida em que nós vamos meditando e entesourando a palavra de Deus no nosso coração, ela estará firme e segura. O salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Me lembro dos cultos de ensino, chamados cultos de doutrina, ensinamentos, e as pessoas se preparavam espiritualmente, faziam a sua leitura, suas anotações, mas eles, quando abriam a boca, parece que o resplendor, o brilho da glória de Deus estava ali. E ao abrir da boca, aquelas palavras como que de fogo, elas entravam no nosso coração e se estabeleciam ali. Eles tinham o prazer, eles tinham o compromisso, eles tinham temor diante de Deus ao mover-se com a sua palavra. E isto tudo ficou guardado em nossos corações. Hoje observamos, a palavra de Deus é simplesmente um amuleto. E as pessoas leem um texto para dar credibilidade àquilo que quer falar,
portanto, o comentário que se faz é totalmente adverso ao que foi lido. E, portanto, as pessoas não têm mais aquele fundamento seguro da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem que ser entesourada, ela tem que ser falada, ensinada, relembrada, memorizada em todos os momentos. Esta doutrina fiel e verdadeira, ela precisa manter-se novamente. O próprio apóstolo Paulo disse, a escritura divinamente inspirada, ela é apta para tantas coisas boas que nós observamos aqui em 2 Timóteo 3:16, onde está escrito o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então é preciso que alguém tome tempo com a palavra de Deus para ler, meditar e estudar e tirar lições delas e colocá-las diante do povo, para que o povo seja ensinado, redarguido, corrigido, instruído em justiça. Se faltar a palavra de Deus, vai faltar na vida dos fiéis uma direção segura e sábia para o seu caminhar. Então nós observamos a necessidade, sim, de se voltar a colocar a palavra de Deus no seu devido lugar. Parece que voltaram o tempo quando perderam a lei do Senhor dentro do templo. E quando acharam, depois de tantos anos, eles então se arrependeram e se voltaram para Deus. Mas perderam a Escritura dentro do lugar que ela deveria ter prioridade. Hoje vivemos esses dias, infelizmente, e com tristeza. Mas o que diz a palavra? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então não se pode abrir mão da Escritura Sagrada. Ela é a nossa única regra de fé e prática. É uma palavra viva, eficaz, poderosa. E esta palavra atua na nossa vida. Segundo fundamento que observamos, diz que os que de bom grado receberam a palavra de Deus submeteram-se ao batismo em águas. Então, primeiro vem a pregação, a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, elas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo, se arrependem e confessam a Jesus como Senhor e Salvador, submetem-se ao batismo. Jesus disse, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que Jesus disse? Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os que crerem submetem-se ao batismo. Os que se creem submetem-se ao batismo são colocados à comunhão da igreja. Então eles precisam ser ensinados paulatinamente, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, o ensino contínuo, frequente, para que tome alento e conhecimento do propósito e da vontade de Deus. E isto é feito na comunhão do povo de Deus. Então observe, vem a palavra de Deus, pregação para salvação. Os que crerem são salvos e confessam Jesus, submetem-se ao batismo em águas. Batizado em águas, eles são colocados na comunhão dos santos. E a comunhão se dá na reunião dos salvos, que constitui a igreja de Deus, igreja edificada por Jesus. Então diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e também na comunhão. Então, observe, eles tinham tempo para estar reunidos, recebendo o ensino e a instrução da palavra de Deus. Tinham momentos para eles partilhar a comunhão, o convívio espiritual entre eles. Hoje,
não se tem mais oportunidade para este momento de comunhão. As pessoas vão aos lugares de culto, lá assistem um culto, terminou aquele culto, cada um vai para a sua casa, como que se nada tivesse acontecido. Tem sido assim. Mas a igreja, para ser relevante, ela tem que prezar também pelo momento de comunhão. É o momento em que aquele que está mais experimentado no caminho da fé se junta àquele que está chegando agora, passar para ele experiências e vivências espirituais, e nesta troca de experiências de comunhão, a pessoa vai se fortalecendo, o seu crescimento espiritual vai tendo progresso e ela vai então glorificando a Deus com a sua vida. Então, é isto o que nós encontramos. É preciso ter esses momentos de comunhão. Hoje as pessoas não querem ter tempo para encontrarem-se, para tomar um tempo, para conversar a respeito das coisas de Deus. Está todo mundo apressado. E até o culto tem que ser uma coisa rápida, porque as pessoas já não têm tempo. Estes são os dias que estamos vivendo. Tristes dias, trabalhosos, difíceis, perigosos. Tudo chama a atenção das pessoas. E as coisas de Deus vão ficando para segundo plano. Mas a igreja primitiva tinha a palavra de Deus, tinha ensino e tinha pregação, tinha momentos de comunhão, tinha a celebração do batismo, que era algo que trazia gozo ao coração dos salvos e daqueles que estavam submetendo-se às águas do batismo. Mas, em quarto lugar, Jesus também ordenou o batismo em águas e a ceia, como sendo um memorial da sua morte e sacrifício, a celebração da ceia do Senhor, onde se faz menção da obra sacrificial de Jesus, o sacrifício de Jesus em favor dos pecadores para levá-los então à salvação. Então há um momento também que a igreja precisa estar reunida para participar da ceia em memória do Senhor Jesus. Mas há muitos que vão para beber o suco de uva e comer o pão ou o biscoito, que agora mudaram em muitos lugares, é o biscoito, e somente isso e nada mais. Aquilo parece que não traz nenhum sentido à pessoa, mas aquilo é o memorial, é algo que aconteceu que não pode ser esquecido, em hipótese alguma. Deve sempre estar na lembrança, na mente e no coração do salvo, o sacrifício de Jesus. Hoje estou salvo, liberto, porque Jesus entregou a vida dele como sacrifício para salvar a minha, salvar a tua, salvar a nossa. Então, nós observamos em quarto lugar o partir do pão, a comemoração da morte do Senhor. Quinto lugar, nós observamos que eles perseveravam nas orações. Tinha também lá os momentos de orações, e orações firmes, segura. Não era um orando e os outros conversando, eram todos orando. 1 hora, 2 horas ou um pouco mais, mas o certo era isto, as pessoas se dedicavam aos momentos de oração. Eu me lembro que tinha os cultos de oração, se chegasse um pouquinho fora de hora, já não tinha mais lugar, tinha que ficar em pé pelos cantos, porque as pessoas tinham sede de Deus. Elas corriam aos templos para momentos de oração. Hoje você chega faltando 5 minutos para terminar a reunião, ainda tem muitos lugares vazios. As pessoas perderam o encanto, perderam a disposição, perderam o prazer de estar em oração diante do Senhor. Como é que uma igreja pode ser relevante se ela não cumpre os fundamentos, se ela não zela pelos fundamentos que a estabelecem como uma igreja relevante? Não tem como. Então nós observamos a oração, é a respiração da alma. Se falta respiração, é como alguém que está numa UTI, num estado de coma, próximo de morrer. Infelizmente, a cristandade tem estado neste diagnóstico perigoso. Mas em tempo ainda é preciso voltar a estes fundamentos
para que eles sejam novamente colocados em evidência para tornar a igreja relevante. E por fim, nós observamos aqui, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O louvor a Deus também fazia parte daquela igreja relevante. Note que Paulo e Silas cantavam na prisão, os presos escutavam, os discípulos apóstolos cantavam, Jesus cantou. Todos eles tiveram esta oportunidade, porque o cântico, o louvor é a expressão da alegria, do regozijo, da gratidão de um coração que foi alcançado por Jesus. Então, por que a igreja primitiva era relevante? Porque as pessoas temiam aquela igreja, porque as autoridades ficavam em polvorosa com aquela igreja, porque ela tinha fundamentos que a tornavam relevante. Ela tinha como ponto principal a palavra de Deus para ler, estudar e orientar a caminhada deles. Eles tinham a prática do batismo daqueles que se convertiam. Eles tinham o momento de comunhão como algo desejável e prazeroso, que as pessoas estavam juntas. Quarto, eles reuniam-se para o partir do pão, com singeleza, com simplicidade, com alegria. Quinto, eles tomavam tempo para orar. Eles dedicavam-se à oração. E sexto, eles louvavam a Deus. Então, isto tornou aquela igreja relevante. Hoje, quando observamos, não tem a doutrina, não tem o ensino permanente, é uma palavra aqui, outra daqui a um ano, e por aí vai. A comunhão já não é mais prazerosa, as pessoas não têm tempo de estar junto com outros, parece que procuram um evitar o outro a todo custo, e todos dizendo que vão para o céu. Não sabemos qual é o céu. O céu preparado por Jesus, essas pessoas não vão chegar, não. Terceiro, observamos o batismo, a comunhão. Quarto, o partir do pão, a oração e o louvor. São fundamentos da igreja relevante. 6 fundamentos de uma igreja relevante. Ela pode voltar a ser relevante em nossos dias? Pode e deve. Se aqueles que estiverem à linha de frente voltarem a se converter a Deus e buscar novamente os elementos da palavra de Deus, colocá-los em evidência e segui-los de todo o coração. Fazer da palavra de Deus o ponto central do culto, do alimento, da edificação para o povo de Deus. A conversão, a prática do batismo, colocar os novos convertidos na comunhão, estabelecer com eles o partir do pão, a memória do sacrifício de Jesus, levá-los à prática da oração e também ao louvor que agrada ao Senhor. Quando isto acontecer, esta igreja marcará outra vez a nossa terra, a nossa sociedade. Ela será relevante, ela será respeitada, ela será temida, porque a igreja, eu disse, é a agência do céu na terra. E, portanto, ela não está sujeita a homens, ela está sujeita a Deus. Mas quando os homens não se submetem a Deus, eles se sujeitam aos homens da terra. E este tem sido um grave perigo dos nossos dias. Mas em tempo ainda, abramos olhos, abramos o coração e voltemos à prática das primeiras obras. Colocar a palavra de Deus no centro, praticar o batismo, levá-los à comunhão, ensiná-los no partir do pão, na oração e no louvor a Deus. Tudo isto vai mudar este quadro inerte que vivemos atualmente e vai haver vida de Deus transbordando nos corações. E o povo será renovado e glorificará a Deus com poder, com ousadia, com abundância no seu coração.
Que isto seja um alerta para mim, para você, para cada um de nós que fazemos parte da Igreja do Senhor aqui na terra, que ela volte a ser relevante como o foi no passado e hoje já não é mais. Que Deus tenha misericórdia de nós e que em tempo ainda possamos encontrar o caminho de volta e estar na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.